Você já leu a Bíblia? Provavelmente sim, mas aposto que te ensinaram errado. Te disseram que era religião, que era sobre obedecer regras, ir à igreja, repetir orações, mas ninguém te contou a verdade. A Bíblia não é um livro religioso, é um manual de domínio mental. É o código-fonte da realidade que bilionários, estrategistas e mestres da mentalidade usam há séculos, mas sem te dizer de onde veio. Então preste atenção agora, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você vê sua vida, suas escolhas e seu futuro. Se você quer sair da mediocridade, se quer construir riqueza real, se quer uma mente que ninguém consegue quebrar, esse vídeo é para você. Porque aqui você vai aprender a pensar como Jesus pensava. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Sabe o que separa alguém que vence de alguém que passa a vida inteira reclamando? Não é sorte, não é talento, é a forma como essa pessoa pensa. E Jesus sabia disso melhor que qualquer um. Enquanto todo mundo ao redor dele reagia com medo, com raiva, com desespero, ele pensava diferente. Ele não se deixava abalar pelo caos externo porque tinha controle absoluto sobre uma coisa: sua mente. Está tudo registrado ali na Bíblia. Tem um momento em Marcos 4 em que os discípulos estão apavorados. Tempestade violenta, barco quase afundando, eles gritando, achando que vão morrer. E onde está Jesus? Dormindo, tranquilo, como se nada daquilo importasse. Eles o acordam desesperados e ele faz uma pergunta que destrói toda a lógica do medo. Por que vocês têm medo? Onde está a fé de vocês? Entende o que ele está dizendo? Ele não está falando de religião. Ele está mostrando que o problema nunca foi a tempestade. O problema era a mente deles. A tempestade sempre existiu, mas quem controla a mente, controla a realidade ao redor. E aí ele se levanta, olha para o vento e diz: acalma-te. E o vento obedece. Marcos 4:39. Está lá. Agora para e pensa, quantas tempestades você enfrenta todos os dias? Dívidas, relacionamentos tóxicos, ansiedade, medo do futuro. E você faz o quê? Entra em pânico, grita, reclama, se desespera. Mas Jesus te ensina outra coisa na Bíblia. Ele te ensina que antes de acalmar a tempestade lá fora, você precisa acalmar a tempestade aqui dentro. Porque quem domina a própria mente, domina tudo. Jesus ensinava com autoridade. E sabe o que mais impressionava as pessoas? Ele não ficava se justificando. Ele não implorava para ser compreendido. Ele simplesmente falava e as pessoas sentiam o peso das palavras. Em Mateus 7:29, diz que ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Qual é a diferença? Os escribas repetiam o que aprenderam, decoravam textos, mas Jesus falava de dentro, falava com convicção. E é isso que falta na maioria das pessoas. Elas vivem repetindo o que ouviram, o que a sociedade diz, o que a família espera, mas nunca param para pensar por si mesmas. Jesus te ensina que autoridade não vem de diploma, não vem de aprovação externa. Autoridade vem de quem você é por dentro. E quando você sabe quem é, quando você tem clareza do seu propósito, ninguém consegue te abalar. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa se explicar o tempo todo. Sua postura fala por você. Agora vamos para uma verdade que vai incomodar muita gente. A autoajuda moderna roubou tudo da Bíblia e vendeu como se fosse novidade. Pense e enriqueça. O segredo, lei da atração. Tudo isso já estava lá. Em Marcos 11:24, Jesus diz claramente: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Lê de novo: crede que o recebereis. Não é só pedir, não é só querer, é acreditar que já é seu antes mesmo de ter. É visualizar, é agir como se já fosse realidade. Está na Bíblia há 2000 anos. Isso é exatamente o que todo guru de mentalidade vende em curso de R$5.000. Mas Jesus já tinha ensinado isso, de graça. E tem mais, Provérbios 23:7 diz:
Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa pequeno, você vive pequeno. Se você se vê como vítima, você vai viver como vítima. Mas se você muda a forma como pensa, se você começa a pensar como alguém que vence, como alguém que constrói, como alguém que não se deixa abalar, sua realidade muda, porque o mundo externo é só o reflexo do que você carrega aqui dentro. Está tudo lá na Bíblia. Jesus não pregava, ele agia. E toda a ação dele vinha de um princípio claro que está registrado em Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também colherá. Isso não é religião, isso é física aplicada à vida. É lei de causa e efeito. Você planta preguiça, colhe fracasso. Você planta disciplina, colhe resultados. Você planta palavras de derrota, sua vida reflete derrota. Você planta fé, ação, persistência, sua vida reflete vitória. É matemático, é inevitável. Mas a maioria das pessoas quer colher o que não plantou. Querem riqueza sem trabalhar, querem respeito sem caráter, querem paz sem controlar a própria mente. Jesus te ensina diferente na Bíblia. Ele te ensina que tudo começa com uma semente, uma decisão, uma ação pequena, mas consistente. E se você plantar certo, se você regar todos os dias, se você não desistir na primeira seca, você vai colher, sempre. Porque essa é uma lei que não falha. Está em Gálatas, está em Provérbios, está em toda a Escritura. Vamos falar de José do Egito. A história está em Gênesis 37 em diante. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Jogado na prisão por uma acusação falsa, esquecido, traído, abandonado. Qualquer um teria desistido. Qualquer um teria se tornado amargo, revoltado, destrutivo. Mas José não, ele escolheu pensar diferente. Enquanto estava na prisão, ele interpretava sonhos. Enquanto estava esquecido, ele se preparava. E quando finalmente sua hora chegou, ele não era mais um escravo. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. E sabe por quê? Porque ele nunca entregou o controle da sua mente para as circunstâncias. Ele tinha todo o direito de se vitimizar. Mas vitimização não constrói império. Vitimização te mantém preso. E José sabia. Então, ele escolheu agir como se nada o afetasse. Ele escolheu acreditar que tudo aquilo tinha um propósito maior. E quando os irmãos que o traíram estavam na frente dele, implorando por comida, ele disse algo que resume tudo em Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Entende? Ele não negou a dor. Ele transformou a dor. Ele usou cada traição, cada injustiça, cada momento de solidão para se tornar mais forte, mais sábio, mais preparado. E é isso que a Bíblia te ensina. Você não controla o que acontece com você, mas você controla o que faz com o que acontece. Você quer saber o maior inimigo do sucesso? Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, é a sua própria boca. Provérbios 18:21 diz claramente: a morte e a vida estão no poder da língua. Você fala, eu não consigo, e seu cérebro acredita. Você fala, eu sou pobre, eu sempre falho, nada dá certo para mim. E você está programando sua mente para o fracasso, porque a palavra não é só som. A palavra é criação. Tudo o que existe começou com uma palavra. Está em Gênesis 1:3. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Jesus sabia disso. Ele não ficava reclamando, ele declarava. Quando via uma situação impossível, ele não dizia, isso é difícil. Ele dizia, está feito. Em João 11, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus não duvidou. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E o morto voltou à vida. A realidade se curvou diante da palavra dele. Mas você faz o oposto. Você usa a boca para destruir o que ainda nem começou e depois pergunta por que nada muda. A Bíblia te ensina que quer mudar de vida? Muda o que sai da sua boca. Para de declarar miséria. Para de falar que você não merece, que não é capaz, que não vai dar. Começa a falar como alguém que já venceu.
Porque quando você muda a palavra, você muda o pensamento. E quando você muda o pensamento, você muda a realidade. Está em Provérbios 18, 21. Daniel era um prisioneiro, levado para uma terra estrangeira, forçado a servir um rei que não era o dele. A história está em Daniel capítulo 1. Mas ele não se curvou. Ele não abriu mão dos seus princípios. Ele não vendeu sua alma por conveniência. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou conselheiro do rei. Tem um momento em Daniel 6 em que tentam destruir Daniel. Criam uma lei para forçá-lo a parar de orar. Se ele continuar, vai ser jogado na cova dos leões. E o que ele faz? Continua. Porque ele sabia que o medo só tem poder quando você entrega. E quando jogam ele na cova, os leões não o tocam. Não porque ele era especial, mas porque ele tinha uma fé inabalável. O que a Bíblia te ensina com isso? Que quando você não se curva, quando você não desiste dos seus princípios, quando você age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, você se torna intocável. As pessoas vão tentar te derrubar, vão criar armadilhas, vão falar mal de você. Mas se você continuar firme, se você não reagir, se você mantiver sua paz como Daniel manteve, elas não conseguem te quebrar. Você quer ser inabalável? Então para de reagir, para de explodir, para de se justificar o tempo todo. Jesus foi acusado, humilhado, traído, e ele ficou em silêncio. Está registrado em Isaías 53, 7. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Não porque era fraco, mas porque sabia que o verdadeiro poder está em não precisar provar nada. Eclesiastes 9:17 diz: as palavras dos sábios em silêncio se ouvem mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Enquanto todo mundo quer gritar, quer se explicar, quer responder cada crítica, os grandes ficam quietos, porque eles sabem que quem grita demais está escondendo fraqueza. Mas quem fica em silêncio, quem age sem barulho, quem constrói sem precisar de aplauso, esse está construindo um império. O mundo não respeita quem fala muito. O mundo respeita quem faz muito. Então para de tentar convencer todo mundo. Para de buscar validação. Para de implorar para ser entendido. Fica em silêncio, trabalha, constrói. Jesus te ensinou isso na Bíblia. E quando sua hora chegar, ninguém vai poder negar. Vou te contar algo que ninguém fala. O sucesso não é para quem tenta, é para quem não para. Em Mateus 24:13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é quem começa bem, não é quem tem talento, é quem continua quando todo mundo já desistiu. A maioria para no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. Mas os que vencem são aqueles que, mesmo sangrando, mesmo cansados, mesmo sem ninguém acreditando, continuam. Porque eles sabem que a vitória não vem para quem merece, vem para quem insiste. Está na Bíblia. Você pode estar cansado agora. Pode parecer que nada está mudando, mas se você continuar, se você não parar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a vida se curva diante de quem tem um fogo interno que ninguém pode apagar. Jesus te ensinou isso em Mateus 24:13. Você já percebeu que Jesus nunca pediu permissão? Ele não ficava perguntando se podia fazer algo, ele simplesmente fazia. Em João 9, ele cura um cego no sábado. Todo mundo criticou. Você não pode fazer isso no sábado, é contra a lei. E ele responde: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Entende? Ele não esperava a aprovação. Ele não esperava o momento perfeito. Ele via uma necessidade e agia. E é isso que separa os que constroem dos que ficam esperando. Os que constroem não esperam o momento perfeito. Não esperam aprovação. Não esperam que alguém dê permissão. Eles decidem e vão, porque sabem que a ação cria momento, a ação cria oportunidade.
Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A formiga não espera. Ela trabalha, ela constrói, ela se prepara. E quando chega o inverno, ela está pronta. Mas o preguiçoso fica esperando, reclamando, procrastinando. E quando o inverno chega, ele não tem nada, está na Bíblia. Então para de esperar, para de procrastinar, para de buscar desculpas, age. Mesmo imperfeito, mesmo com medo, porque a ação imperfeita vale mais que a intenção perfeita. Tem uma frase em Tiago 2,26 que resume tudo. A fé sem obras é morta. Você pode acreditar o quanto quiser, pode visualizar, pode orar, pode declarar. Mas se você não agir, nada acontece. Está ali na Bíblia, preto no branco. Jesus não só ensinava, ele fazia, ele curava, ele multiplicava, ele transformava. E depois dizia em João 14,12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Porque ele sabia que conhecimento sem aplicação é ilusão, é perda de tempo. Quantos vídeos você já assistiu? Quantos livros já leu? Quantas vezes já disse, vou mudar minha vida? Mas continua no mesmo lugar, sabe por quê? Porque você consome informação, mas não aplica. Você acumula conhecimento, mas não age. E no final, você se torna um especialista em teoria, mas um fracassado na prática. A Bíblia te ensina diferente. Ela te ensina que o que importa não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. Tiago 2,26. Então para de assistir mais um vídeo, para de ler mais um livro, pega o que você já sabe e aplica. Hoje, agora, porque é na ação que a transformação acontece. Você sabe qual é a maior mentira que te contaram? Que você precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais recursos, mais ajuda. Mas Jesus te ensinou algo diferente na Bíblia. Ele te ensinou a multiplicar o que você já tem. Lembra da multiplicação dos pães? Está em João 6. 5.000 pessoas com fome. Os discípulos entram em pânico. Não temos nada, só 5 pães e 2 peixes. E Jesus responde, tragam o que vocês têm. E ele multiplica. Entende o que ele está dizendo? Ele não criou do nada. Ele multiplicou o pouco que já estava ali. E é isso que você precisa entender. Você não precisa de mais para começar. Você precisa usar o que já tem. Você tem tempo? Usa. Você tem conhecimento? Aplica. Você tem uma ideia? Executa. Provérbios 13:11 diz, a riqueza de quem a ajunta pouco a pouco a aumenta. Não é sobre começar grande, é sobre começar pequeno, mas consistente. E com o tempo, o pouco se torna muito, mas só para quem não fica esperando ter tudo perfeito antes de agir. Está na Bíblia. Eu vou te fazer uma pergunta agora, e quero que você responda com honestidade, só para você mesmo. O que você está esperando? O que te impede de agir? Medo, dúvida, a opinião dos outros? Jesus te ensina na Bíblia que o maior obstáculo nunca está lá fora. Está aqui dentro. É a sua própria mente que te sabota. É o medo que te paralisa. É a dúvida que te faz desistir antes de tentar. Mas quando você entende que o controle está em você, que você pode escolher o que pensar, o que sentir, o que fazer, tudo muda. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Não é sobre não sentir medo. É sobre não deixar o medo te controlar. É sobre agir mesmo com medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação mesmo com medo. Está na Bíblia. Você está mais perto do que imagina. Eu sei que parece longe. Eu sei que parece impossível. Mas tem algo acontecendo que você não vê. Tem algo sendo construído em silêncio. Em Marcos 4:28, Jesus dizia, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga. Depois o grão cheio na espiga. Tudo tem um processo. A semente não vira árvore em um dia, mas se você regar, se você cuidar, se você continuar, ela cresce.
E um dia você olha e vê a colheita, mas só quem plantou colhe, só quem insistiu vence, está registrado ali na Bíblia. Então respira fundo. Olha para trás e vê o quanto você já andou. Olha para frente e vê o quanto ainda falta. Mas não desiste, porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem não parou. Você não precisa gritar. Você não precisa se exibir. Você não precisa provar nada. Basta continuar. Basta estar firme. Basta pensar como Jesus pensava. E isso já incomoda. Sua disciplina irrita quem vive no caos. Sua paz incomoda quem vive no desespero. Sua evolução silenciosa grita para quem está estagnado. E sabe por quê? Porque você é a prova viva de que é possível, de que não é sorte, de que não é privilégio, é mentalidade, é escolha, é ação. E quando as pessoas veem isso em você, elas têm duas opções: se inspirar ou te atacar. Mas isso não é problema seu. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. Agora respira fundo. Olha ao redor, vê quem você está se tornando. Você não é mais aquele que reagia a tudo, aquele que se desesperava, aquele que desistia. Hoje você pensa como Jesus pensava, e isso muda tudo, porque tudo o que você precisa sempre esteve na Bíblia. Não como religião, mas como tecnologia mental, como código de realidade, como manual de domínio da própria mente. E agora você sabe. Você sabe que a autoajuda roubou tudo de lá. Você sabe que os gurus vendem o que Jesus já tinha ensinado. Você sabe que o segredo sempre esteve disponível, mas te ensinaram errado. Então agora você tem uma escolha. Você pode fechar esse vídeo e continuar vivendo como antes. Ou você pode tomar uma decisão. A mesma decisão que José tomou na prisão, a mesma que Daniel tomou diante dos leões, a mesma que Jesus tomou diante da tempestade. A decisão de não se curvar, de não desistir, de pensar diferente. E eu quero saber uma coisa de você agora. Das tudo o que você ouviu aqui, qual foi a frase que mais te impactou? Qual foi o princípio que bateu diferente no seu peito? Foi quando falei sobre o poder da língua? Foi sobre José transformando a dor? Foi sobre Jesus acalmando a tempestade dentro primeiro? Escreve aqui embaixo, não precisa ser longo. Pode ser só uma frase, pode ser só uma palavra, mas eu quero saber o que mexeu com você, porque quando você escreve, você grava. E quando você grava, você começa a viver aquilo. E olha, eu preciso te dizer uma coisa. Esse canal não foi criado por acaso. Ele não existe para repetir o que você já ouviu 1000 vezes na igreja. Ele não está aqui para te dar versículo decorado sem aplicação. Esse canal existe por um único motivo: mostrar como a Bíblia realmente funciona quando você para de tratá-la como religião e começa a usá-la como ela sempre foi, um manual de vitória. Porque Jesus não veio ensinar religião. Ele veio ensinar como vencer, como dominar a mente, como transformar dor em poder, como falar e criar realidade, como plantar certo e colher abundância. Mas te venderam uma versão diluída, inofensiva, que não transforma nada. Aqui não. Aqui você vai aprender o que Jesus realmente ensinou, sem filtro religioso, sem enrolação, só a verdade que liberta, que constrói, que faz você levantar e nunca mais aceitar mediocridade. Se você quer isso, se você quer continuar aprendendo a pensar como mestre de verdade, se inscreve no canal, porque cada vídeo aqui é um pedaço desse código que te esconderam a vida inteira. E quando você junta os pedaços, você vira imparável. Mas tem algo mais importante que a sua inscrição. Se você conhece alguém que está lutando agora, alguém que está cansado, desacreditado, pensando em desistir, alguém que precisa ouvir que é possível pensar diferente e vencer de verdade, alguém que precisa conhecer Jesus além da religião, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque pode ser que essa mensagem chegue exatamente na hora que ela mais precisa.
Pode ser que essas palavras sejam a diferença entre ela desistir ou continuar. Pode ser que isso mude a vida dela e você pode ser o instrumento disso. Lembre-se do que está em Marcos 4:28. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Você está plantando. Cada dia que você escolhe pensar diferente, cada momento que você não reage ao caos, cada vez que você fala vida em vez de morte, você está plantando. E a colheita vem, sempre vem, mas só para quem não parou. Então não para. A Bíblia sempre foi sua, agora você sabe usar. A gente se vê no próximo vídeo.